a cura emocional não está ligada ao ato de esquecer. Também não se resume a deixar para lá, de maneira superficial, como muitas vezes ouvimos aconselhar. Muito menos significa reprimir os sentimentos ou fingir que tudo está em ordem. A verdadeira cura é um processo profundo, íntimo e complexo, que pouquíssimas pessoas realmente compreendem. Neste vídeo, vamos revelar verdades ocultas sobre essa jornada interior, verdades raramente discutidas ou expostas. Carl Jung, uma das maiores referências da psicologia, afirmou certa vez: aquilo que você resiste não apenas persiste, mas passa a dominar você. Porém, o que você aceita se transforma. E é exatamente aí que se encontra o alicerce da cura genuína. Mas como, de fato, aplicar essa sabedoria no cotidiano? Como pegar a nossa dor e, em vez de permitir que ela nos destrua, utilizá-la como combustível para a transformação pessoal? Se você já se viu preso em um ciclo repetitivo de emoções, se já tentou pensar de forma positiva ou simplesmente deixar passar, e percebeu que nada disso trouxe resultado, então esta mensagem foi feita para você. Permaneça conosco até o final, porque vamos expor o passo mais essencial de todo o processo de cura, aquele que a maioria ignora completamente. É preciso começar com uma verdade dura: não é possível curar aquilo que você se recusa a reconhecer. Este é o primeiro e mais frequente erro de quem busca se recuperar. Negamos, abafamos ou minimizamos nossas dores. Mas por que fazemos isso? Desde cedo, muitos de nós fomos ensinados a sermos fortes. Escutamos que não deveríamos chorar, que precisávamos superar rápido, seguir em frente e não olhar para trás. Entretanto, tudo o que evitamos encarar, tudo o que enterramos nas sombras, continua a governar silenciosamente nossas vidas nos bastidores. Jung deu o nome de sombra a esse aspecto oculto da psique, onde depositamos cada fragmento que rejeitamos em nós mesmos. Tudo aquilo que rejeitamos ou negamos em nós mesmos, nossa raiva, nossos medos, nossos traumas, nosso luto, não desaparece apenas porque tentamos esconder. Acreditamos que, ao empurrar para o fundo, estaremos nos livrando desses sentimentos. Porém, na realidade, estamos apenas alimentando-os, dando-lhes ainda mais força. Mas como perceber se você está negando a sua própria dor? Você reage de forma exagerada a coisas pequenas e não entende o motivo. Evita lembrar de certas memórias porque elas trazem desconforto ou dor emocional. Sente um vazio constante, um buraco dentro de si que não consegue explicar. Repete padrões destrutivos em seus relacionamentos, em sua carreira, em suas escolhas. Sabota sua própria felicidade sem saber porquê. Aqui está a chave simples, porém desconfortável. É preciso ter coragem de olhar para dentro. É necessário parar de se distrair com excesso de trabalho, redes sociais, entretenimento ou conexões superficiais. É preciso parar de anestesiar o incômodo e, em vez disso, voltar-se para dentro, mesmo que aquilo que você encontre não seja bonito. Jung afirmou: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Isso significa que, se não investigarmos a fundo a origem do nosso sofrimento, estaremos condenados a repetir os mesmos ciclos indefinidamente. Por que algumas pessoas entram repetidamente em relacionamentos tóxicos? Por que outras sabotam continuamente suas próprias oportunidades de sucesso? Porque as feridas que geraram esses padrões nunca foram reconhecidas. São crenças inconscientes que comandam tudo em silêncio. Um exercício poderoso que você pode experimentar agora mesmo é a escrita sem filtros. Pegue papel e caneta e responda, com total honestidade: quais experiências do meu passado ainda doem? Quais padrões negativos continuam se repetindo em minha vida? Quais emoções eu me recuso a sentir? Colocar tudo isso no papel, enxergar com clareza, é um ato de coragem. A cura não começa quando simplesmente superamos algo. Ela começa no instante em que decidimos enfrentar de frente. Mas por que é tão difícil encarar nossas dores? Porque nosso cérebro foi programado para evitar sofrimento. É um mecanismo de sobrevivência. Por isso nos distraímos, projetamos nossa dor nos outros, fingimos estar bem. Mas a verdade crua é esta: nada muda se você não enfrentar. Nada se cura se você continuar fugindo.
A maioria das pessoas não sofre por causa do que lhes aconteceu, mas porque nunca processaram o impacto daquilo que sentiram. Permanecem presas a uma narrativa emocional não resolvida, revivendo-a repetidas vezes em segundo plano. E aqui está o ponto de virada. Quando finalmente você se permite enxergar e aceitar suas feridas emocionais, começa a recuperar o seu poder. Grave bem isso. Não é possível curar o que ainda não foi reconhecido. Não se pode consertar aquilo que você se recusa a admitir que está quebrado. Não há como transformar o sofrimento se continuar negando sua existência. E agora, é hora de irmos ainda mais fundo. Porque agora chega uma verdade capaz de transformar para sempre a forma como você enxerga a cura emocional. A dor não desaparece, ela se transforma. Crescemos ouvindo que o tempo cura tudo, que se ignorarmos nossa dor por tempo suficiente, ela acabará indo embora, que basta seguir em frente e o passado deixará de nos assombrar. Mas essa é uma das maiores ilusões já contadas sobre o processo de cura interior. O tempo não cura. O tempo esconde. O que o tempo realmente faz é acumular camadas de distrações, rotinas e hábitos sobre uma ferida aberta. A ferida, porém, continua viva, adormecida sob a superfície, aguardando o momento perfeito para voltar à tona. E, inevitavelmente, ela retorna. Numa discussão explosiva, numa crise repentina, num medo irracional ou em um erro repetido. Aquela dor que você acreditou ter enterrado nunca partiu. Ela apenas esperava ser reconhecida. Então, qual é a alternativa? Permitir que a dor o transforme. A dor não é inimiga, é mensageira. Ela tenta comunicar algo sobre você mesmo. Ela aponta o lugar exato onde o coração se partiu para que possa ser reconstruído, mais forte, mais sábio e mais completo do que antes. O verdadeiro caminho da cura começa quando deixamos de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E passamos a questionar: o que isso está tentando me ensinar? O objetivo não é nunca mais sentir dor. O objetivo é aprender com ela, crescer através dela e tornar-se alguém novo por causa dela. A cura emocional não segue uma linha reta. Não é instantânea, não é simples, mas é verdadeira e vale cada passo. Se ao ouvir isso, você sente algo se agitar dentro de si, se percebe que existe uma parte sua esperando para ser curada, talvez este seja o momento de não fugir, de não se esconder, mas de começar. A jornada da cura começa com a verdade sobre o que você sente, a verdade sobre o que você viveu, a verdade sobre quem você está se tornando. E talvez essa seja a transformação mais poderosa de todas. Carl Jung enxergava de outra maneira. A dor nunca desaparece de fato. Ela apenas muda de forma. Ela se transforma naquilo que você permite que se torne. É nesse ponto que a maioria das pessoas erra. Se você não assume o controle do seu processo emocional, sua dor se metamorfoseia em ressentimento, em medo, em raiva reprimida, em padrões destrutivos que se repetem sem cessar. Mas se você aprende a utilizá-la, se realmente a encara e a processa, a dor pode se converter em algo totalmente diferente: sabedoria, força e crescimento. A dor é energia. Você a usa ou ela consome você. Imagine o sofrimento como o fogo. Ele pode queimar e destruir tudo ao redor. Ou pode forjar uma versão muito mais resistente de quem você é. A diferença não está no fogo em si, mas em como você escolhe utilizá-lo. Pense em duas pessoas que passaram pela mesma experiência traumática. Por exemplo, duas pessoas traídas por alguém em quem confiavam. Uma delas permite que a dor a devore, tornando-se fria, desconfiada e incapaz de se abrir para novas relações. A outra, porém, usa a traição como aprendizado. Aprende a compreender melhor as pessoas, se fortalece emocionalmente, mas sem perder a capacidade de amar. O que mudou? A experiência foi idêntica, mas a forma de transformá-la foi distinta. A chave não está em eliminar a dor, mas em decidir no que você vai transformá-la. O erro está em tentar esquecer, e é aí que muitos fracassam. Grande parte das pessoas acredita que curar significa esquecer, mas isso é impossível. A mente humana não funciona assim. Não há como apagar o passado, nem como deletar memórias dolorosas como se nunca tivessem existido. Tentar esquecer é como varrer lixo para debaixo do tapete. Você não vê,
mas ele continua lá, apodrecendo, até que inevitavelmente invade sua vida. O problema não é se lembrar do que aconteceu. O problema é a história que você conta a si mesmo sobre o que aconteceu. Se cada vez que pensa no passado você sente ódio, culpa ou ressentimento, é sinal de que a ferida ainda está aberta. Mas se passa a enxergá-lo como uma provação que o fortaleceu, se o interpreta como o fogo que o tornou mais resiliente, então começa a transformar seu sofrimento em algo útil, em algo capaz de moldar a sua própria evolução. Exercício: como transformar a sua dor em crescimento. Se você deseja realmente curar a raiz do seu sofrimento e transformar a dor em força, realize este exercício com entrega total. Escreva a sua ferida mais profunda. Não tenha medo. Coloque no papel com brutal honestidade. Qual foi a experiência que mais o marcou? Qual é a ferida que ainda dói toda vez que você se lembra dela? Reconheça como essa ferida influenciou sua vida. Não a ignore. Pergunte-se, de que forma ela afetou a maneira como você pensa, como age, como ama? Quais padrões ela criou em você? Em seguida, busque a lição escondida. Jung dizia que dentro da nossa sombra existe ouro. Então, questione-se. Quais habilidades você desenvolveu ao passar por essa experiência? De que maneira ela o tornou mais forte? O que pode aprender a partir dela? Agora, reescreva a sua história sob uma nova perspectiva. Não como vítima, mas como alguém que cresceu a partir do que viveu. Em vez de enxergar aquela experiência como uma maldição, veja-a como um desafio que você superou. Use sua história de forma positiva. Compartilhe o que aprendeu. Ajude outras pessoas. Aplique a sabedoria conquistada para melhorar a sua vida. O poder está em aceitar a dor como parte do processo. É justamente aqui que muitos se perdem. Pensam que curar significa nunca mais sentir dor. E quando percebem que ainda machuca, acreditam ter falhado. Mas a cura não significa que a dor some por completo. Significa que ela não controla mais você. Que você é capaz de olhar para trás sem se aprisionar novamente. Que pode se lembrar sem reviver o sofrimento. Que o que aconteceu não define mais quem você é hoje. A cura é um processo, não um destino final. Não existe botão mágico, não existe ponto de chegada. É uma jornada. E nessa caminhada, haverá dias em que você sentirá que avançou imensamente, e outros em que parecerá ter regredido. E está tudo bem. O que importa é continuar seguindo em frente. E na próxima etapa, é essencial compreender algo fundamental. Aquilo que você não cura se manifesta em todos os seus relacionamentos, sem que você perceba. Suas feridas emocionais não pertencem apenas ao passado. Elas não são cicatrizes de uma história já encerrada. Elas continuam vivas, respirando dentro de você, aparecendo em cada interação, em cada vínculo que estabelece com outras pessoas. Jung dizia que aquilo que não tornamos consciente se manifesta em nossas vidas como destino. Em outras palavras, o que você não cura, você repete. E o mais grave é que repete sem nem mesmo perceber. Observe seus relacionamentos. Observe como você ama, como se conecta com os outros, como responde à rejeição ou ao afeto. É ali que suas feridas se revelam. É ali que seus traumas se escondem, disfarçados de personalidade. Se você não curar, continuará amando a partir da ferida, e não a partir da liberdade. Se em algum momento da sua vida você foi abandonado, se alguém o deixou justamente quando você mais precisava, é provável que hoje viva com medo do abandono. Esse medo se torna a lente através da qual você enxerga todas as suas relações. Talvez você tenha se tornado dependente, agarrando-se às pessoas por medo de que o deixem. Ou talvez tenha se tornado distante, evitando vínculos profundos para não sofrer novamente. Talvez precise de provas constantes de amor porque, no fundo, não acredita que alguém possa permanecer ao seu lado sem um motivo para ir embora. Nada disso é amor. É apenas medo disfarçado de necessidade. É a sua ferida falando, sem que você perceba. Feridas de infância se transformam em problemas na vida adulta. Jung falava sobre a criança ferida, que habita dentro de cada um de nós. Essa criança ainda está aí, dentro de você, pedindo aquilo que nunca recebeu, buscando nos outros o que lhe foi negado. Se você foi ignorado quando criança, hoje talvez sinta que é invisível em seus relacionamentos. Se foi constantemente criticado,
talvez agora seja extremamente sensível às opiniões alheias. Se o amor que recebeu foi condicionado, talvez hoje sinta que precisa merecer o amor para ser digno dele. Essas feridas não ficam presas ao passado. Elas sangram para dentro de cada relacionamento, cada decisão, cada expectativa que você deposita nos outros. Por que as mesmas coisas sempre acontecem com você? Certamente essa pergunta já ecoou dentro de si. Sempre acabo com pessoas que me tratam mal. Sempre sou traído. Sempre me decepciono. Isso não é coincidência. Você não atrai o que deseja. Você atrai aquilo que, no fundo, acredita merecer. Se dentro de si existe a sensação de não ser digno, inconscientemente você se cercará de pessoas que reforçam essa crença. Não porque você as escolhe de forma consciente, mas porque esse é o padrão com o qual se acostumou. É a linguagem emocional na qual foi condicionado. A autossabotagem acontece justamente quando você foge do que diz querer. Jung também falava da sombra, esse aspecto oculto de nós mesmos que reprimimos e que, inevitavelmente, acaba nos controlando. Isso é fundamental. Às vezes você acredita que deseja um relacionamento saudável, mas quando alguém o trata bem, sente-se desconfortável. Parece entediante. Você se afasta sem entender o porquê. O motivo é simples. Sua sombra está ligada ao oposto. O amor saudável não ativa suas feridas. E sem as feridas, você não sabe quem é. Por isso tantas pessoas sabotam justamente o que mais querem. Porque curar dói mais do que repetir o mesmo padrão. Exercício. Descubra como a sua ferida influencia seus relacionamentos. Se você realmente deseja curar pela raiz, precisa se fazer perguntas desconfortáveis. Primeiro, reflita sobre o relacionamento que mais o feriu. O que realmente o afetou? Que padrão estava presente nele que você já havia visto antes? Segundo, observe como você reage nos relacionamentos. Você tende a se afastar quando alguém se aproxima demais? Precisa de validações constantes para se sentir seguro? Vive com medo de ser abandonado mesmo sem razões reais para isso? Terceiro, reconheça a ferida por trás desses comportamentos. De onde vem esse medo? Em que momento da sua vida você aprendeu que o amor era inseguro, que as pessoas abandonam, que você não era suficiente? Quarto, reprograme sua mente. Mude a narrativa que você conta a si mesmo sobre quem é. Se cresceu sentindo-se invisível, diga a si mesmo que merece ser visto. Se cresceu sentindo-se abandonado, lembre-se de que o amor não significa sempre partir. Esse processo não é instantâneo, mas é o único caminho para parar de repetir padrões. A chave da cura é assumir responsabilidade. Enquanto continuar culpando os outros pelo que lhe acontece, permanecerá preso ao mesmo ciclo. Sim, talvez você tenha sido ferido. Talvez tenha sofrido de maneiras que ninguém deveria enfrentar. Mas a cura não acontece quando você espera por um pedido de desculpas ou quando alguém reconhece sua dor. A cura começa quando você decide assumir o controle e mudar a história. E aqui chegamos ao passo mais difícil, mas também o mais importante: parar de culpar e assumir as rédeas da própria vida. A verdadeira cura começa quando você deixa de apontar dedos e decide agir. Existe uma verdade desconfortável que poucos querem aceitar. Enquanto continuar culpando os outros pela sua dor, continuará preso nela. Sua infância, seus pais, a sociedade, a pessoa que partiu seu coração, a injustiça que sofreu, tudo isso faz parte da sua história, mas não define o seu destino. O problema não está no que fizeram com você. O problema está no que você faz com isso agora. Jung disse que até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. E uma das formas mais comuns pelas quais o inconsciente assume o controle é através da culpa. O jogo da culpa é uma prisão. Ele pode fazê-lo sentir-se justificado, mas também o mantém no papel de vítima. Quando você culpa os outros, abdica da responsabilidade de mudar. É sempre mais fácil dizer: meus pais me fizeram assim, as pessoas sempre me traem, a vida tem sido injusta comigo. É mais fácil repetir a história do que assumir o controle e transformá-la. Porque mudar significa aceitar responsabilidade. Significa admitir que, embora você não tenha escolhido o que aconteceu, pode escolher o que fazer a partir disso. E isso é assustador porque não restam mais desculpas. Significa que, se ainda está no mesmo lugar, é porque está permitindo.
A armadilha de esperar por justiça é uma das maiores fontes de aprisionamento. Muitas pessoas permanecem presas à dor porque aguardam algo que nunca virá. Um pedido de desculpas, uma compensação, um fechamento. Querem que alguém reconheça o estrago causado, que a vida devolva o que lhes foi tirado. Mas a vida não funciona assim. A cura não chega quando o mundo pede perdão a você. Ela chega quando você para de esperar justiça e assume as rédeas da sua história. Pergunte-se: por quanto tempo ainda vai esperar um pedido de desculpas? Por quanto tempo permitirá que o passado controle o seu presente? Por quanto tempo deixará que a história que lhe contaram defina a história que você pode escrever? Assumir o controle não significa negar a dor. Não é ignorar o que aconteceu, nem minimizar o que você viveu. Algumas feridas são profundas, e a dor que causaram é real. Mas existe uma diferença imensa entre reconhecer a dor e permitir que ela continue governando sua vida. Toda vez que você revive o que fizeram com você, continua entregando poder a quem o feriu. Quando baseia sua identidade no sofrimento, torna-se prisioneiro da própria narrativa. Mas no momento em que decide não carregar mais esse peso, você recupera sua liberdade. O ego e a resistência à mudança são os maiores inimigos da cura. Porque curar significa admitir que algumas das coisas que você acreditava serem verdade não são. Significa reconhecer que talvez você não tenha sido apenas vítima, mas também tenha feito escolhas que o prejudicaram. Significa aceitar que, mesmo que alguém o tenha ferido, hoje é você quem continua alimentando essa dor. Significa parar de justificar o sofrimento e começar a escrever uma nova história. O ego não quer que você se cure. O ego quer que você esteja sempre certo. Ele deseja que você permaneça preso à mesma narrativa para sempre, porque sair dela significa enfrentar o desconhecido. O exercício mais difícil é assumir a sua parte na própria história. Este é o passo mais árduo, mas também o mais libertador. Você precisa se fazer uma pergunta desconfortável. Qual tem sido o seu papel no seu próprio sofrimento? Não a partir da culpa, mas da responsabilidade. Se você sempre termina em relacionamentos tóxicos, que padrão está repetindo? Se sente que ninguém o valoriza, de que forma você mesmo tem se valorizado? Se ainda permanece preso ao passado, o que o impede de avançar? A maioria foge dessa questão porque prefere segurar a narrativa de vítima. Mas a verdadeira cura acontece quando você para de enxergar o passado como uma condenação e passa a vê-lo como uma lição. A responsabilidade é a porta para a liberdade. Você não pode mudar o que aconteceu. Não pode mudar as pessoas que o feriram. Mas pode mudar o que fará com isso. Pode continuar sofrendo ou pode aprender. Pode continuar esperando que as coisas mudem ou pode ser você a mudá-las. Pode permanecer preso ao passado ou pode começar a construir o futuro que merece. O dia em que você deixar de culpar e assumir o controle será o dia em que sua cura de fato começará. E agora, chegamos ao ponto final. A transformação verdadeira. Curar não significa voltar a ser quem você era. Significa tornar-se alguém mais forte. Muitos acreditam que cura é recuperar a versão de si mesmos anterior à dor, à traição, ao abandono, à decepção. Mas essa pessoa já não existe. Segurar-se à ideia de recuperá-la apenas o mantém preso a uma ilusão. A cura não é um processo de restauração, mas de transformação. Não se trata de voltar, mas de seguir em frente com tudo o que foi aprendido. Carl Jung dizia: não há despertar de consciência sem dor. Cada ferida, cada perda, cada experiência difícil é uma oportunidade de evolução. O problema é que muitos desejam curar sem mudar. A resistência à mudança. Quando a dor se torna sua identidade, aqui está a verdade desconfortável. Existem pessoas que não querem se curar porque o sofrimento já virou parte de quem acreditam ser. São a pessoa que foi abusada, a que sempre sofre no amor, a vítima de uma infância difícil. E mesmo que digam querer superar o passado, no fundo temem quem seriam sem ele. Por quê? Porque a dor, por mais destrutiva que seja, é familiar, é conhecida. E o ego prefere o familiar ao desconhecido. Curar significa abandonar essa história. Significa não usar mais a dor como justificativa. Significa abraçar uma nova identidade. E isso assusta. Se você ainda é o mesmo depois de dizer que se curou, então não se curou de verdade.
A cura autêntica deixa cicatrizes não porque a dor persiste, mas porque você se tornou alguém que jamais poderia ter existido sem aquela experiência. As pessoas que realmente se curaram não dizem, quero voltar a ser quem eu era. Elas dizem, sou mais forte por causa do que vivi. Se depois de tudo o que passou, você ainda age da mesma forma, pensa igual e toma as mesmas decisões, então não curou. Apenas suprimiu a dor. A cura dói, mas não porque você revive o passado. Ela dói porque obriga você a deixá-lo para trás. A parte mais difícil da cura não é lembrar do que aconteceu. É aceitar que nunca mais será a mesma pessoa e, ainda assim, escolher seguir adiante. O mais difícil é aceitar que o passado não vai mudar. A única forma de honrá-lo é construindo algo melhor. Mas existe uma voz interna que resiste e sussurra. Se eu parar de sofrer, é como se o que aconteceu não tivesse importância. Se eu deixar de me sentir mal, é como se eu perdoasse fácil demais. Se eu soltar isso, então, quem sou eu? Esse é o dilema silencioso de muitos. Eles se apegam à dor porque acreditam que deixá-la ir é trair a própria história. Mas a verdade é o contrário. Não se curar é a verdadeira traição. E então chega o teste final, o ponto mais crítico, o encontro com o seu novo eu. Nesse estágio da cura, tudo se torna estranho. Você já não pertence ao seu passado, mas ainda não se ajustou ao seu futuro. É um espaço de transição incômodo, onde muitos desistem e voltam para os velhos hábitos, relacionamentos e feridas. Por quê? Por mais dolorosa que seja, a dor é um lugar conhecido, é familiar. Mas se você resiste, se atravessa o desconforto sem recuar, algo muda dentro de você. De repente, percebe que a dor já não tem poder sobre a sua vida. A pessoa que antes o machucava não provoca mais o mesmo impacto. A situação que antes o despedaçou se torna apenas uma lembrança distante. A ferida que definia quem você era passa a ser apenas parte da sua história, não mais a sua identidade. O verdadeiro sinal da cura é a nova perspectiva. Como saber que você realmente se curou? Você não busca mais vingança ou justiça. Não porque o que aconteceu foi aceitável, mas porque sua energia vale mais do que gastar-se em ressentimento. Você deixa de se identificar com a dor. Não diz mais, sou uma pessoa ferida, mas sim, sou alguém que superou muito. Você toma decisões diferentes. Não repete os mesmos padrões. Não atrai mais as mesmas situações. Você encontra paz na incerteza. Para de se perder no "e se tivesse sido diferente?" e passa a se concentrar no que pode construir agora. Cura não é esquecer. Não é minimizar o que viveu. Cura é se tornar alguém tão forte que nada daquilo pode mais defini-lo. E então surge a pergunta final. O que você vai fazer com a sua história? Muitos falham aqui. Eles curam, mas não transformam. Carl Jung acreditava que a verdadeira transformação não nasce do conforto, mas da dor que decidimos dar um sentido maior. Aquela ferida bruta, aquela perda, aquele vazio que parecia ser o seu fim, pode ser exatamente o material que forja sua maior força. Alguns transformam a dor em arte, outros a usam para guiar e curar quem caminha por estradas semelhantes. Há quem canalize o sofrimento para erguer uma vida tão autêntica, tão intensa, que só poderia ter surgido das cinzas do que antes os quebrou. Porque a dor, em essência, é energia. E como toda energia, ela exige ser usada. Cabe a você decidir. Usá-la para se destruir ou usá-la para criar algo que jamais existiria sem ela. Curar-se é o ato mais radical de rebeldia contra tudo o que tentou destruí-lo. É declarar: você não venceu. É escolher se levantar quando tudo dentro de você já havia se despedaçado. Não busque voltar ao que era antes. Aquele eu já não existe. E talvez nunca tenha sido feito para existir. O objetivo não é voltar, mas sim tornar-se alguém completamente novo. Mais sábio, mais forte, mais profundo. Alguém que carrega cicatrizes não como marcas de derrota, mas como provas vivas de resistência. Curar não é esquecer. Curar não é fingir que nada aconteceu. Curar é transformação, é alquimia.
É o processo lento e corajoso de transformar cada ferida em sabedoria. Cada cicatriz teve um propósito. Cada vez que você encarou sua sombra de frente, você cresceu. Você já não é a mesma pessoa que um dia quebrou. Você é quem sobreviveu, quem não ficou no chão, quem continuou mesmo quando desistir parecia o caminho mais fácil. O que define o seu futuro não é a dor que sofreu, é o que você decide fazer com ela. Hoje, você tem uma escolha. Pode continuar fugindo, culpando, repetindo a mesma história de sempre. Ou pode parar, respirar, olhar para dentro e decidir. Hoje é o dia em que assumo por completo a minha cura. Você nunca foi impotente. Nunca. E agora é o momento de provar isso a si mesmo. Hoje é o dia em que você se ergue das ruínas. Hoje é o dia em que você decide: não serei mais prisioneiro do meu passado. Usarei minha história para moldar o futuro que mereço. Nos comentários, escreva: eu transformo minha dor em poder. Deixe que seja o seu compromisso, sua promessa silenciosa para si mesmo e para o mundo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pronto. Pronto para mudar. Pronto para uma vida em que você não precisa mais fugir. Uma vida de propósito, paz e verdade interior. E lembre-se, isto é apenas o começo. Clique no próximo vídeo. Ele vai levar você ainda mais fundo nessa jornada de transformação. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os conteúdos que realmente podem mudar a sua visão de mundo. Sua vida pode mudar. Sua cura é possível. Nos vemos no próximo capítulo da sua evolução.